Meu pai ainda não estava em Brasília e o meu pai ainda não tinha despertado nele o interesse pela ufologia. O interesse dele era demais na área do transcendental, como eu já disse aqui, mas a ufologia ele não era ligado nessas coisas. Acontece que, eu era ligado aqui ao grupo de pesquisa para a psicologia. Fomos lá, assistimos fenômenos, por exemplo, então é bom citar um exemplo. Não vou me alongar muito, porque com muito exemplo, mas, por exemplo, você está, era uma área a 22 quilômetros da sede do município de Alexandria, era uma fazenda que não tinha luz elétrica, tudo funcionava querosene lá, não tinha luz elétrica, nenhuma fazenda na região tinha, tudo muito escuro, então quando não tinha lua era danado. Se alguém, você tinha certeza se passava algum automóvel, porque você via o deslocamento do carro, você passava um avião lá no distante e tal, mas no final você estava dentro de uma grande bacia de terreno, uns 2 quilômetros ou 3 quilômetros circundando você dentro daquela bacia. Aí de repente você escuro, um exemplo, por exemplo, você escuro, tudo escuro, o seu carro que você parou a 4 metros de você já via só o vulto do carro, você não viu o carro direito, imagina mais longe. Pois bem, lá do horizonte, 3 km de distância, você vê uma luz começar a se acender, se ampliar, e vem e foca você. Foca você lá de 3 km, você fica todo iluminado. Você, caramba, como é que o cara está me vendo lá, pô? Que tipo de lanterna é essa? Que tem 3 km para chegar aqui, ou 2 km para chegar aqui. E aí, não satisfeito com isso, é incrível essas coisas. Essa lanterna, esse foco de luz, ele regride, e de maneira que você fica escuro, mas a 1 metro de você está claro. Aí ele vem, então ele faz uma sanfona com a luz. Né? Aí você fica... Você está vendo o que eu estou vendo? Aí confere um com o outro. Confere, quando você está discutindo um com o outro, aquele troço sai de lá, 180 graus. Na tua cara, e de lá continua a fazer a mesma coisa. Teve uma vez que, não satisfeito de fazer essa brincadeira com você, de ele levantar para cima o foco, tipo esses farol, holofote de festa aí, que ilumina as nuvens, então aquela vai para o céu e de repente aquela luz faz uma curva e vira uma ferradura, um U ao contrário, né? De um ponto aqui do terreno e o arco feito no céu. Então, coisas desse tipo. Bom, aí o meu pai chegou. Meu pai chegou 2 meses depois disso aí. Aí, papai sempre ligado a essas coisas transcendentais, meu pai, o senhor precisa ir lá. Aí meu pai foi. Mas ele foi lá e com o grupo, nosso grupo, e ele já não gostou de uma coisa quando nós chegamos. Nós éramos talvez uns 5 ou 7, que quando chegamos na porteira, a porteira da fazenda era um pouco elevada. A fazenda ficava lá embaixo. E a gente já tinha combinado com o dono da fazenda, a gente combinava por telefone, e vamos estar lá tantas horas. Ele ia nos esperar. E a gente entrava na porteira. Antes de entrar, a gente dava tiro para cima, porque todo mundo ia armado por causa de lobo, de onça, como eu já falei. E dava tiro para cima para quê? Para alertar o dono da fazenda. Para quê? Quem estava chegando, para ele fazer o café e a pipoca. Para ele chegar, tomar um cafezinho, comer pipoca e ir para a área de observação. O meu pai, quando chegamos lá, não, só está aqui, general, não sei o quê, papai, mas que isso? Não, isso é para avisar, para pipoca. Meu pai não gostou muito daquilo, não. Aí descemos. Quando estamos lá embaixo, meu pai nunca fumou na vida, a noite estava muito escura, ele não tinha um fósforo, um isqueiro na bolsa. De repente, o pessoal comendo pipoca, tá, eu procuro meu pai, cadê o pai? Eu disse, cadê? Alguém viu meu pai? Não vi. Aí eu tenho a impressão que eu vi ele saindo, mas sair para onde, pô? Não conhece aqui? Aí eu fui, abri a porta para sair da casa, tudo escuro lá fora, eu digo, pai, Alfredo Moacir Uchoa, pai, não sei o quê. Nada, que silêncio. Eu, pô, não é possível. Bom, como eu sei que ele sempre foi transcendental, eu digo, não vou me preocupar. Aí voltei e digo, sei lá onde é que ele está, mas daqui a pouco ele vai aparecer aqui. Não deu outra.
Daí uns 20 minutos, ele aparece. Sério, compenetrado. Pô, onde é que o senhor estava, pai? Não, filho, depois eu conto. Não, pai, não houve nada, eu saí e tal. Aí depois ele contou para todo mundo, inclusive. E isso está no livro dele, A Busca da Verdade. Está no livro dele, isso que eu vou contar agora. Ele saiu com uma vontade incrível, aquela vontade de tomar um copo d'água, que eu já contei para vocês. Ele saiu com aquela vontade incrível, ele mesmo se autoanalisando, mas eu sou maluco. Como é que eu vou me afastar dessa casa se eu não sei nem voltar? Eu não conheço aqui, está escuro para burro. E ele sentindo aquela vontade de entrar. Aí ele viu uma trilhazinha, e disse, bom, enquanto estiver nessa trilha está tudo bem, porque eu ando na trilha de volta, né? Aí de repente, nessa trilha tinha uma clareira que ele viu na cara dele, surgiu uma figura, na cara dele, surgiu uma figura muito nítida, que ele conhecia, e a figura toda iluminada, e disse para ele o seguinte, sou Yogarim. Ele nunca tinha ouvido falar de Yogarim, mas ele sabia quem era a figura. Mas na hora sou Yogarim. Você tem aqui uma missão. Observar, pesquisar, escrever livros e divulgar. E veja bem, você estará sendo sempre protegido por mim. Você será sempre protegido. E aí fez uma reverência e sumiu o cara. Papai ficou meio em choque ali e na hora ele entendeu por que o cara falou que era Yogarim. Porque se falasse o nome verdadeiro, é capaz dele ter um troço lá cair. Porque papai tinha dentro toda a vivência dele, papai já estava com essa época aí, já estava com 62, 63 anos, toda a vida dele, ele teve uma ligação muito grande com o mestre dele, o mestre espiritual dele, que ele identificava como mestre Moria. E ele já tinha tido muitos papos com o mestre Moria, ele conhecia o mestre Moria. E quando ele viu que era o mestre Moria, mas o mestre foi mais sabido que ele. Porque se o mestre dissesse, sou Moria, ele, da emoção, ele caía duro ali. Ele mesmo dizia isso. Então o cara disse, sou Yogarim, que é exatamente para atenuar a emoção. E aí ele saiu, ele achou, naquele momento, ele chegou para mim e disse, meu filho, esta noite eu passei a acreditar e a dar crédito a tudo que acontece nessa fazenda. Eu estou protegido pelo mestre e o mestre está me recomendando observar, pesquisar, escrever livro e divulgar. E eu vou cumprir a missão. E pronto. E vou cumprir a missão. Daí, a menos de um mês, ele era o presidente do grupo. Acabou com essa história de dar tiro para cima. Quando chegava lá, o pessoal saía do carro, dava a mão. Vamos fazer uma sintonia com os grandes mestres. Vamos fazer uma sintonia. A hora que ele começava a sintonia, começava a pipocar os fenômenos. Tá? Então, eu passei 3 anos nessa história com ele. Todo fim de semana a gente ia. Minha mulher ficava desesperada, porque mas eu ia com ele sábado. Eu ia sábado 2, 3 horas da tarde, voltava domingo de madrugada, domingo 2 horas da manhã. Durante 3 anos. Até que o Exército me mandou fazer um curso no Rio de Janeiro. E eu fui-me embora e ele continuou aqui escrevendo os livros dele e pesquisando ainda lá.